Você sabe quantos impostos existem no Brasil? O que você acha que são impostos? Impostos são contribuições ou tributos exigidos para assegurar o funcionamento do Estado. Suas funções são custear as despesas administrativas dos países, dos estados e dos municípios. Ou seja, a função dos impostos são custear serviços públicos, como saúde, educação, transporte e segurança. Na realidade, nenhum país no mundo conseguiria dar uma infraestrutura necessária para a população sem a cobrança de impostos. E todo imposto é um tributo, que é uma obrigação, e todo cidadão tem que pagar para o governo custear suas despesas administrativas. Mas nem todo tributo é um imposto. Os tributos são divididos em 5 espécies: em impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. A princípio, quando pagamos impostos, não esperamos nada de imediato, mas estamos financiando a ação geral do Estado. Não é possível determinar a média exata da quantidade de impostos que existem no Brasil, mas como, por exemplo, os mais populares são o imposto de renda, que é um dos impostos federais, que incide sobre o ganho das pessoas. Já o IPVA é um dos impostos estaduais que uma pessoa paga pelo seu automóvel. E ainda tem o IPTU, que é um dos impostos municipais que uma pessoa paga pelo seu imóvel urbano. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma organização intergovernamental com 38 países de membro que elabora diretrizes de promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e social. De acordo com ela, o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking da carga tributária em relação ao PIB. E a média da carga tributária sobre o consumo no Brasil é de 33,5%, e é mais que o dobro da média mundial, que está na casa de apenas 15,9% da arrecadação total. Como exemplo, a economia considerada desenvolvida como Estados Unidos, essa taxa é de 7,8% de impostos arrecadados via consumo, enquanto no Brasil, essa taxa é de 33,5%, que é consideravelmente alta em comparação. E é muito comum nós ouvirmos as pessoas no Brasil falarem que compram roupas, carros, eletrônicos em Nova York, porque lá é a metade do preço. Mas, na verdade, os impostos nos Estados Unidos são mais baixos. E a grande diferença é que os impostos nos Estados Unidos são sobre a renda, diferentemente do Brasil, que é sobre o consumo. Nos Estados Unidos, quanto mais dinheiro uma pessoa ganhar, mais impostos ela paga. Quanto menos dinheiro ela possuir, menos impostos ela paga. No Brasil, quanto mais rico uma pessoa for, menos impostos ela paga. Aqui são cobrados altos impostos sobre a renda e não se cobra quase imposto sobre a renda, em especial das grandes fortunas. Por esse motivo, quando uma pessoa compra um carro muito barato nos Estados Unidos, não há problema, porque os impostos já foram recolhidos sobre a renda das pessoas. E os impostos aplicados sobre o consumo são aqueles que incidem sobre bens e serviços que são consumidos pela população, em que uma pessoa que ganha R$ 1.300 ou R$ 30.000 por mês paga os mesmos valores de impostos. Por essa razão, é comum se dizer que no Brasil os impostos são cobrados inversamente proporcionais à renda, ou seja, a tributação no Brasil é regressiva, que é uma das diferenças entre a tributação brasileira e de países considerados desenvolvidos. Mas por que nossos impostos são chamados de regressivos? Um exemplo. João recebe R$ 1.000 por mês e Maria recebe 10.000. Ambos compram o mesmo produto com R$ 100 em impostos. Para João, esse valor representaria 10% da sua renda total. Já para Maria, esse valor representaria 1% da sua renda total. Dessa forma, João, que recebe menos e contribui com as mesmas quantidades de impostos absolutos, com relação ao seu salário, é 10 vezes maior do que de Maria. Porém, para ela, esse valor pode ser ou é insignificante, enquanto para ele faz uma grande diferença.
Ainda mais que no Brasil, os impostos são cobrados de uma forma regressiva, isso pode dificultar o acesso dessas pessoas, como exemplo dado de João, aos serviços públicos e políticas sociais que são financiadas por impostos. Isso pode contribuir para a ampliação da desigualdade social, uma vez que a carga tributária é proporcionalmente maior para as pessoas de menor renda, que já enfrentam dificuldade de satisfazer as suas necessidades básicas. No entanto, os impostos podem ser usados para reduzir e minimizar a desigualdade social, se forem cobrados sobre a renda e de uma forma mais progressiva, de quem for mais rico contribui mais e quem for mais pobre contribui menos. Isso pode ajudar a garantir uma distribuição mais justa da renda e da riqueza, contribuindo para a redução da desigualdade social. Além disso, os impostos podem ser usados para financiar programas como de assistência social, saúde, educação e habitação. Esses programas podem ajudar a reduzir a desigualdade de oportunidade e promover a inclusão social. Em vista disso, tudo depende da forma como os impostos são cobrados e distribuídos e do modo como os recursos arrecadados são utilizados. Mas como eu sei de tudo isso? Tive acesso a esse conhecimento pelo colégio onde estudo, no curso Escola de Negócios para Jovens, que proporcionou aulas de matemática financeira ministradas pelo professor William Ulisses. Foram aulas incríveis, de muitas reflexões e descobertas, o que me trouxe um certo desafio em querer entender mais sobre o sistema tributário brasileiro, me trazendo a consciência que tudo que nós consumimos de serviços e bens, estamos pagando impostos. E que a falta de acesso à informação, a essa informação e a complexidade do sistema tributário não contribui em nada para o avanço da economia do nosso país. É importante que as políticas tributárias sejam reformuladas de forma a minimizar a regressividade e maximizar a progressividade, garantindo que os serviços públicos sejam utilizados de uma forma mais justa e equitativa para benefício de toda a sociedade. É preciso agora atualizar as políticas econômicas e tributárias, avançar para progredir e permitir que as crianças e jovens das próximas gerações tenham um país mais igualitário em seus direitos e deveres. Sabendo de tudo isso, impostos, ter ou não ter? Obrigada.